Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o meu segundo vídeo e hoje eu quero falar para vocês de como eu me tornei consultora materno-infantil, como eu cheguei até aqui. Faz 9 anos que eu moro aqui na Inglaterra. Há 9 anos atrás eu saí do Brasil para estudar inglês por 3 meses aqui na Inglaterra, mais precisamente na cidade de Londres. Eu vim para estudar aqui, vim como um intercâmbio, então eu fiquei na casa de uma família inglesa. Foi bem difícil no começo, porque eu tinha o inglês bem básico, então foi muito difícil a comunicação. Vocês podem imaginar como é difícil não conseguir se comunicar, né? E não conseguir entender o que a pessoa quer te falar, o que ela quer te comunicar. É bem engraçado perceber isso com os bebês também, né? Só para fazer um paralelo aqui já. Muitas vezes o bebê quer mostrar o que quer alguma coisa e a gente não entende. Eu me senti bem como uma criança tentando ali dar os primeiros passos no inglês. Mas esse período de 3 meses se estenderam para 6 meses. Eu decidi ficar aqui para estudar por mais 3 meses, 6 meses no total. Depois disso, eu voltei ao Brasil, fiquei 4 meses, organizei minha documentação de cidadania italiana e voltei para Londres. Comecei a trabalhar. Nesses 6 meses que eu fiquei, eu só estudei. Então eu comecei a trabalhar depois desse período. Eu trabalhava fazendo faxina e foi um período de muito aprendizado, foi bem difícil, acho que como todo imigrante eu tive meus altos e baixos, mas uma coisa eu tinha certeza, a cada dia eu me apaixonava mais por essa cidade e eu queria ficar aqui de vez. E eu entendia que tinha um outro mundo além de fazer só faxina, de só fazer o que tinha mais fácil, tá? Não é uma crítica a quem faz, mas eu queria algo mais. Eu sempre entendi que eu poderia algo mais. Portanto, depois disso, como eu comecei a fazer faxina, eu comecei a entrar nas casas e comecei a ficar muito amiga das patroas. E a maioria das famílias tinham filhos, e eu sempre amei criança, não é uma coisa que eu estudei porque eu acho legal, não é só isso, eu tenho isso dentro de mim, eu sempre amei criança, sempre foi uma coisa muito natural dentro de mim. E é por isso que eu comecei a cuidar dessas crianças. A mãe pedia para eu ficar um tempinho, que ela ia sair por 1 ou 2 horas, e eu comecei a ficar muito íntima dessas famílias, dessas que eu cuidava das crianças, e elas foram me pedindo cada vez mais horas para poder cuidar dos filhos dela. Aqui na Inglaterra é muito comum os pais saírem à noite e contratarem uma babysitter, que é que fica nesse período da noite, quando os pais saem, vão ao teatro, ou tem algum jantar de trabalho, e foi isso que eu comecei a fazer. Até que um dia, em uma dessas famílias, elas me chamaram para trabalhar full time, que é o período integral, e eu comecei a trabalhar para ela cuidando de um bebezinho que ia nascer. Eu entrei assim que ele nasceu, então eu comecei a cuidar dele desde que ele nasceu. Hoje ele tem 5 anos. Eu morei na casa deles depois por 3 anos. Hoje eu já não moro mais com eles, mas continuo tendo contato. Eu sempre vou, quando eu posso, aos finais de semana na casa deles, passo tempo, nós conversamos, as crianças têm um carinho por mim. E foi assim que o interesse foi surgindo cada vez mais. Eu cuidei desse menino, que hoje tem 5 anos. Depois de 2 anos, nasceu a irmãzinha dele, que hoje já tem 3. E nela foi quando eu comecei a entender a real necessidade que uma mãe tinha quando ela dava luz, quando ela tinha essa criança. Eu entendi que os olhos eram muito voltados para a criança e a mãe ficava de lado. E foi aí que eu comecei a me encantar e querer saber um pouco mais sobre esse mundo. Depois disso, ela teve muitos problemas para dormir, dificuldade para dormir, e nós fomos procurar, eu e minha patroa, como ajudá-la. E foi nisso que nós entramos no processo de consultoria de sono, foi bem legal, bem interessante, e eu comecei a amar, entre outros fatores, mas assim, resumindo a história, foi isso, foi aí que eu comecei a me apaixonar, comecei a estudar, e estudando sono eu descobri que ninguém dorme com fome, e por isso eu fui começar a entender um pouco mais sobre a amamentação, sobre esse mundo tão difícil, tão complicado que é para as mulheres, né? Algumas sim é muito mais fácil, mas a maioria é bem difícil, bem complicado entender o que está acontecendo. E eu comecei a estudar, me dedicar, e depois disso eu me interessei, eu sempre gostei da área de desenvolvimento infantil, que foi aí que eu entendi que eu precisava estudar alguma vertente de disciplina de como educar os filhos, e eu escolhi a disciplina positiva por ser uma maneira respeitosa e gentil de criar os filhos, de educar os nossos filhos. E a partir daí, eu acho que virou história. Eu comecei a me especializar, comecei a fazer os atendimentos. Toda essa minha caminhada começou no meio da pandemia, caminhadas de estudos, então a maioria dos meus atendimentos, os primeiros, foram online. E hoje em dia eu faço o atendimento residencial
pós-parto, no caso da amamentação, de sono infantil, e acompanho essas famílias no online e no presencial também. Eu espero que vocês tenham gostado e antes de mais nada, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, comentarem aqui embaixo, se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que depois eu vou responder, talvez até em forma de vídeo, e compartilha com quem você acha que esse vídeo vai mudar a vida ou talvez o que você acha que ela vai se identificar com a minha história, manda para essa pessoa para que nós possamos compartilhar e atingir o máximo de pessoas possível. Um beijo e até o próximo!